Bom, pessoal, aqui vai ser a aula bônus 3 que eu estou classificando, mas ela serve também como revisão para a prova. E basicamente é como a gente resolve equações diferenciais, tá, de n graus, por exemplo, de ordem 3, ordem 4, ordem 2, utilizando métodos numéricos, como por exemplo o método de Euler, que é o especificado nessa aula. Em outros vídeos eu pretendo utilizar outros métodos para solucionar também equações diferenciais. Vamos para o Jupyter Notebook. Então a equação proposta em aula foi essa. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. É uma equação de terceira ordem, diferencial. Tá? Ela é um pouco mais complicada porque ela exige. Ela tem tanto x quanto y. Tá? A mesma função que está sendo derivada, ela também está na função. Essa é uma forma de visualizar ela. Ela também tem uma função tangente aqui. E essa é outra forma de visualizar ela, usando os d, né, sendo divididos. E uma proposta de resolução disso aí é fazendo um reajuste dessas equações e reduzindo a ordem delas. Tá? De forma que a quantidade de derivadas que há no y ali, a gente vai transformar, realocar ela em número de equações de primeira ordem, tá? De ordens menores. E o processo é esse aqui. Então a gente faz o seguinte, a gente chama esse d ao cubo de y dx ao cubo, a gente separa ela como se fosse uma derivada de uma nova informação, tá? Que no caso então seria de d ao quadrado y por dx ao quadrado. E isso a gente chama de uma variável, no caso eu chamei de u. E aí então a gente pode chamar essa ao cubo dessa expressão aqui, ó, du dx. E quando eu faço du dx, então agora eu tenho uma equação nova. Não é nova, é basicamente uma equação com uma ordem reduzida a 1. Com isso de sobra. Tá? Então eu tenho agora uma. Esse sistema de 3 foi dividido em dois, um com uma ordem e outro com de ordem 2. E agora eu posso fazer novamente esse processo de ordem 2 e reduzir para uma de ordem 1, onde o dy dx eu chamo de v. Aqui, ó, dy dx de v. E então essa expressão aqui se torna u, né? dv, então u. E então a gente acaba tendo três equações agora de primeira ordem, seria esse du dx e tudo que tem ao lado direito dessa equação inicial que a gente queria resolver, dv dx igual a u, que é a primeira variável, e dy dx igual a v. Tá? E com redução de primeira ordem, a gente pode aplicar, com equações de primeira ordem, a gente pode aplicar o método de Euler, tá? Que a gente conhece. Então é isso que nós vamos fazer. Primeiro eu defino uma função de plot de gráfico, aqui que eu vou usar para todas as equações que eu vou resolver. Tá? Eu coloco um template de fundo usando o Seabird. Tá? É o único detalhe desse plot. Então, eu adiciono o método de Euler, né? Eu vou dar algumas condições iniciais, que é do método, onde o dx é o passo da iteração. Porque dx ele poderia ser um dt, ele poderia ser uma outra variável, mas eu estou usando dx porque a variável que está sendo derivada aqui, né, é o x, então é dy por dx. Se fosse dy por dt, eu usaria dt como passo no método de Euler. Eu defino como 0.01. NP é o número total de passos que o método vai ter. Ele é o limitante dentro do for, que vai ser gerado do método de Euler. Então aqui são as condições iniciais do método. E aqui em cima, antes da função, eu vou definir, então... eu vou resolver o método de Euler usando arrays, tá? Eu poderia ter resolvido como listas e outras formas, mas dessa vez eu vou usar array. Eu acho um pouco mais simples de resolver, não, de entender o que está acontecendo quando você vai solucionar equações diferenciais, tá? E então eu vou primeiramente chamar as funções, eu vou definir as funções relevantes desse sistema, que quais são? É y, né, a variável relevante, x é uma variável relevante, que são aqui, e as novas variáveis das reduções que eu gerei, que é u e v. Então, temos quatro variáveis relevantes, todas elas eu vou criar um NumPy zeros. Eu estou definindo o NumPy aqui inteiro e não como NP, por causa que eu estou utilizando um NumPy uma versão mais antiga e às vezes ele dá alguns problemas no Jupyter, então eu estou utilizando o NumPy inteiro. Vocês podem escrever simplesmente NumPy zeros, tá? E vai ser o equivalente quando vocês definirem a importação da biblioteca, tá? Então, eu começo setando essas informações com um, um vetor de zeros, com uma quantidade de zeros total a o passo total que eu chamei no Euler, que é NP, 200. Então, tem vetores 0, 0 vezes 200 ali, tá? Para cada uma dessas informações. Já, logo depois, condiciono qual é a informação inicial do método de Euler, que seria o meu índice zero de cada um desses vetores que eu criei. E as condições iniciais que eu trago é 0001. Tá? Isso poderia ser outras informações. Foi dada essa informação porque é o que foi pedido em aula. Tá? Então eu aplico o método de Euler aqui, fazendo for de i, que é o passo iterativo dentro do for, até np-1, para não dar
passar o número de informações dadas no vetor, indo de 1 a 1 dentro desse range. Eu não precisaria ter colocado essa informação do 1, porque o padrão do range é sempre fazer uma iteração em uma unidade. E a ideia do Euler é sempre é mimetizar o que está sendo colocado nesse sistema. Então, se aqui é uma equação du dx igual a essa informação aqui, eu vou tentar assemelhar o que está escrito ali. Então, primeiramente, eu vou setar a informação do x, que é o passo do tempo, ou do que está sendo derivado, a variável de derivação. Tá? Então, eu faço x i mais 1 igual a... Poderia ser só i, mas eu acho mais interessante deixar mais 1, porque eu já fiz eu já defini o que é o x0 aqui inicialmente. Então, se eu colocasse igual a 1, eu ia estar deslocando em uma unidade meu valor de x. Na prática, modifica muito pouco o resultado, mas é uma diferença. Então, eu prefiro deixar com 1 e mais 1. Tá? Então, depois que eu seto a informação do eixo, que é o da derivada, eu posso, então, fazer a mimetização das equações ali demonstradas. Então, o d, eu vou chamar como se fosse uma diferença finita no método de Euler. Se eu coloco isso aqui, passo para o outro lado, né? Eu chamo... É como se eu estivesse entendendo que esse d aqui, essa derivada em u, ela fosse uma diferença finita entre o próximo passo do vetor, a informação uzinho, com a informação anterior. E essa diferença seria a derivada. Então, quando eu passo tudo para o mesmo lado, ela fica assim. E o resto da informação a gente mantém igual ao que está aqui. Tá? E toda essa equação ao lado direito, a gente vai multiplicar por um passo iterativo, que é essa derivada dx. Então, a gente vai pegar toda aquela informação direita. Eu poderia ter chamado de q e definido anteriormente, né, a EQ, e multiplicar por x. Não é o que eu fiz aqui, eu deixei ela de forma explícita, e em todos os problemas eu fui resolvendo de forma explícita. Tá? Eu não quis fazer uma função genérica para todos os casos. Poderia ser feito, mas é mais interessante deixar explícito para entender como que você faz o processo de resolução pela transformação das equações no método de Euler. Tá? Então, realmente, uma mimetização onde a gente precisa tentar que o x, ó, que essa equação, ela, o x, que é a variável de derivação, ela também está dentro da função. Então, a variável de derivação, ela tem o chamado de x, mas ela também tem a própria variável, que é x mais i. E dentro dela, aqui dentro da função, eu vou definir ela não como dx, mas sim como esse xi. E tem que ser o xi e não o x mais 1, porque tudo que está ao lado direito, não no Euler padrão, ele é uma iteração anterior à próxima. Tem como você fazer uma correção e adicionar o 1 em todas as informações, mas aí você teria que mudar a forma que você condiciona inicialmente os seus valores. Mas vai adotar o Euler padrão. O y também ele vai ser setado como se fosse o i1, o i na interação do tempo i, que é a iteração atual do for. Tá? Então, novamente, a gente continua fazendo a mimetização do v, que é a próxima equação, que é dv dx du. No caso aqui, como é só 1, então fica só v igual a v mais u dx, sendo que o v igualado aqui ele é de uma iteração maior, e do lado direito da equação é a iteração atual, que é o que a gente nota. O y, no fim, também acaba sendo uma equação simples, que acaba sendo o y da iteração maior igual ao y da iteração atual, mais esse v multiplicado o passo dx. E é isso que a gente encontra aqui. Então, resumo, é isso que constitui o método de Euler. E a gente faz o retorno desses vetores, depois de preencher todos os passos desses 200 alocações de elementos que a gente fez para cada um das definições dos vetores. Tá? Aí a gente chama essa função, novamente, retorna no que eu chamei de lista, mas é um vetor, né? E faço o plot desses gráficos. Tá? Aí o primeiro plot eu fiz do x por y, tá? A gente nota isso. Se tu colocar um número de passos maiores, esse gráfico ele estoura. Tá? Assim. Aqui é y' por y, que o y' no caso a primeira derivada, né? É v. É essa aqui. Essa informação v. E depois eu fiz y duas linhas por y, que ela tem uma cara muito maior de tangente. Eu fiz o plot da tangente aqui, do gráfico da tangente, e ela tem essas... Ela tá contínua aqui por causa da forma que a gente fez o plot de discreta, mas se a gente entender o limite, isso aqui é para ser uma assíntota, né, por ambos os lados. E essa assíntota ela vai se repetindo sempre. Para verificar se esses gráficos fazem algum sentido, eu também fiz essa mesma resolução pelo Wolfram Alpha. O Symbolab não consegue resolver essa equação,
Outra coisa interessante, o Desolve e Nsolve, tá? Se você for tentar resolver a maior parte das equações diferenciais pelo SciPy, que é a outra biblioteca do Python, ele tem, claro, pacotes dentro do SciPy que são específicos para a resolução de equações diferenciais, mas essas equações, todas as que eu trouxe aqui, nenhuma o SciPy consegue resolver. Isso eu achei bem engraçado. Acabei escolhendo sem querer equações que esses métodos do SciPy não resolvem. Tirando uma que é o que eu peguei de exemplo daqui, né, específico, que é a próxima que eu vou explicar depois. Mas a gente vai notar que pelo Wolfram, o Wolfram ele consegue trazer uma resolução, ele dá essa forma alternativa aqui, que é uma solução analítica, que é bem estranho. Eu fiz o plot disso aqui, eu não vou mostrar nesse vídeo, mas ele gera o mesmo gráfico e o Wolfram também ele mostra um pouco de como que seriam os gráficos, que é plotado pelo método aproximativo que ele utiliza. E, e a gente nota que é o mesmo padrão. Ah, ele coloca essas condições iniciais que foi a que eu usei no sistema aqui também. Que eu coloquei 0001 e ele utiliza 001, tá? Aqui. Lembrando que o quarto zero que a gente nota aqui, tá? É equivalente ao zero na notação algébrica, né? Que é dentro, porque y é de x igual a zero, e aí essa função de x igual a zero é igual a 1. Tá? E aí a gente nota essa síntota aqui, e pelo primeiro gráfico realmente a gente nota, se eu colocar mais passos, vamos ver se eu boto mais passos aqui, eu mando rodar, aí ela já se perde muito, é muito passo. Tem que ser poucos passos, aqui cresce muito, vamos colocar 250. 250 ela começa a perder já muita qualidade do gráfico. Essa função ela sobe demais. Mas a gente nota que é a mesma solução que o. Mais ou menos a mesma solução que o Wolfram encontra. E é engraçado que ele faz um plot. Achei muito baixa a resolução que o Wolfram manda dos gráficos, mas essa é a versão gratuita do Wolfram. Eu não tenho o pacote pago deles. Acredito que deve ser melhor. Aí ele tem outros testes aqui, tá, para mesmas equações, só que eu usei só essas condições para reparar. Aqui eu acredito que seja y duas linhas e ele conseguiu captar só essa reta aqui. E eu acredito que seja isso que ele tentou repercutir. Só que ali ele não fez o corte devido à questão de ser discreto. Vamos ver se aumentar o número de passos aqui. Se aumenta o número de passos, o que acontece? Se perde completamente. Então tem que deixar realmente 200 passos. Eu acredito que a gente pode nos mostrar uma padronização com o Wolfram. Agora, próxima equação que a gente vai tentar resolver. Agora é uma de segunda ordem. Se for reparar, ela é um pouco mais simples mesmo que a primeira. Tá? Ela tem esse mi como uma constante que eu vou chamar de 6, que que eu resolvi pelo Wolfram essa, essa equação e deu certinho, não vou mostrar ela agora. Então, ela é de ordem 2, ela não tem o y, então ela é realmente mais simples. O método que a gente vai usar é o mesmo, que é reajustar as equações. A ideia aqui é só mostrar exemplos diferentes para mostrar que é funcional. Então a gente vai criar duas, porque são só duas, de ordem 2 e não 3, né? E aí a gente chama um dx dt igual de u, então como eu chamei o u de dx dt, então agora du dt é igual a duas derivadas do tempo de x, né? E ele continua sendo igual ao lado direito da equação. E a diferença aqui é que tem uma derivada. Essa é a diferença. Tem uma derivada primeira ordem também nessa equação, e aí o que acaba acontecendo, eu chamo dx dt aqui, e aí quando eu for chamar de u, como eu chamei dx dt de u, ela não é só no lado esquerdo, também vai ser no lado direito. E aí agora acontece uma pequena diferença no método de Euler, quando eu for adaptar, que o método de Euler, o u aqui, ele vai receber a informação da interação atual do for, e não a próxima. E o único que vai receber a próxima interação é o que está à esquerda da igualdade. Então o u, quando a gente vai iterar aqui, ele vai ser mais um, a próxima interação só no lado esquerdo. Então a gente faz o processo padrão de mimes. A diferença aqui, outra diferença é que nessa parte o que está sendo a variável de derivação é o t, né? Que está fazendo a derivação. Então o meu passo aqui é dt. Eu deixei até inclusive dx, mas é dt aqui. E então o que vai ser multiplicado aqui no método de Euler, que ele vai passar multiplicando, é dt. Da mesma forma que o outro, a gente poderia ter escrito isso aqui tudo como se fosse uma EQ, e aí eu defino essa função anteriormente, mas eu deixei de forma explícita. E quando a gente faz o plot, a gente chega nesse padrão aqui. Vocês podem conferir por outros métodos. O SymPy também não resolve essa equação. Não é, acredito que era para resolver, mas ele não resolve. E
essa equação aqui, o que eu acabei encontrando ela para resolver é por esse PDF, que é bem interessante esse PDF. Primeiro eu vou mostrar direto ele aqui, ó, que ele, no caso, essa equação que ele está mostrando, ela é relacionada que é o sistema de Lorentz, que é um sistema de equações caóticas que tem, de modelo atmosférico, e eles mantêm um padrão bem legal. A gente pode fazer a parte de análise de configuração de sistemas e gerar aqueles diagramas de bifurcação, que é o que foi gerado aqui embaixo. E eles sempre têm mais ou menos os mesmos padrões. É interessante essa análise de sistemas caóticos. E por aqui ele, ele no sentido, o que o blog está falando, o artigo, essa coisa aqui, ele resolve de outra forma de redução de ordem, não dessa que é numérica. Ele resolve utilizando esse outro padrão aqui de resolução, que é um outro livro que eu peguei, de equações diferenciais ordinárias. Tá? E para chegar naquelas formas de equações aqui que ele faz, ele usa um método matemático diferente. E a gente pode notar que se a gente readicionar essa informação aqui, ela não necessariamente vai chegar nessa. Ela tem um pouquinho de diferença. Ela tem uma diferença que muda para a forma que a gente faz aqui a redução de ordem, mas o resultado é basicamente o mesmo. A gente pode reparar por aqui na análise da posição versus a velocidade. Ele gera esse padrão. E também é representado aqui, ó, quando ele vai calcular. Então a gente chegou basicamente no mesmo resultado. E esse aqui seria o outro gráfico, só que eu só postei uma parte, eu não postei a segunda. Que ali ele colocou o x e o y junto. Não, é x, eu chamei que seria o x e o u junto, e lá ele postou. Aqui eu postei separado, lá ele colocou junto. Então, próxima equação. Essa aqui, ela. Essa aqui é o que foi feito no Fran, e eu não deixei aberto para apresentar, mas eu já conferi e deu certo. Ela tem y, ela não tem informação do x, ela tem só o do y, com duas derivadas de ordem 2, né, mas também tem uma de primeira ordem aqui, e ela é igual a ela mesma do outro lado. Então a primeira coisa que a gente faz é passar tudo para o mesmo lado, aqui deixando só a derivada de maior ordem na esquerda. A gente faz então a redução, né, chamando de uma nova variável uma ordem menor, e é dy dx igual a u. Então fica du dx igual a essa equação aqui que a gente nota. E aí, como aqui tem uma derivada de primeira ordem, e a primeira ordem foi chamada de u, então eu também repito u aqui. E quando a gente passa para Euler, a gente vai fazer a mimes. Aqui o passo iterativo ele é dx, então eu chamo de dx e não dt, que nem outro. O número de passos aqui eu tive que fazer maior para poder perceber o Euler, como foi feito no Fran. Tá? E aqui seria a função y em relação à sua velocidade. No caso, a sua derivada primeira. E é basicamente isso, não tem muitos detalhes. Então, acho que 4 equações são suficientes para a gente entender a ideia por trás de adaptar sistemas de equações para o método de Euler e, por sua vez, adaptar equações diferenciais de ordem alta em sistemas de ordem menor.